funciona e é muito legal. Atravessar os objetos. Agora, o que é interessante é a regressão de memória. Tem gente que lembra da vida passada inteira fazendo isso. Eu tive alguma experiência que era o seguinte: eu estava fora, lá fora eu lembrava de uma projeção que eu não lembrava. Sabe assim, eu lembrava de coisas que eu não sabia, de repente lembrei de um monte de coisa. Então você tem regressão de memória, inclusive aqui no livro do Espírito ele fala, né, você vai ter acesso à regressão de memória. Isso também funciona. E o último ali é a plasmagem, né, que é você pegar, concentrar energia e formar objetos. Eu tentei 2 vezes, né, uma vez uma hora de espírito tentou me atacar, nessa época eu ainda era da briga ainda, gente. E aí eles vieram pra cima de mim e eu mentalizei um sabre de luz, assim, sabe? Pra corte, sabe? Pra meter o pau neles. E aí formou, né? Formou assim uns feixes de luz, assim, umas luzes assim. Mas rapidinho eu já voltei pro corpo, porque você gasta energia pra isso, né? Então assim, foi uma experiência pequena que eu tive com plasmagem. Agora, gente, tudo isso que eu estou falando, claro. Isso. Mas isso é Espírito, isso. só no processo De passar, eu pensei no plano físico. Não, densificou. Eu estava lá no plano astral e tem um condicionamento. Então, assim, no momento que eu estava acreditando que eu podia. Só que eu falei, poxa, eu estou passando por baixo da porta, me gerou dúvida. Na hora que gerou dúvida, densificou. Entendeu? Já teve vezes assim, se você tentar atravessar uma parede, aí, se você tiver dúvida, você bate a cara. Não, eu fiquei preso lá alguns instantes, aí mentalizei novamente, tomei a forma e voltei. Aí depois eu fui por cima da laje. Aí fui pulando. Mas tem isso, lá o que você crê é verdade. Né? Então se você crê que você consegue, na hora você faz. Só que no meio do processo, se você desiste, se você tem dúvida, ele volta ao estado normal, como se congelar, sabe? Então aí que eu falo assim, você precisa de quê? De experiência, treino, fazer bastante. E não é fácil. Você tem uma ideia? Eu sempre falo isso, tem muito relato, mas assim, 2 por vez. Entendeu? Você tenta 5, 6 vezes para conseguir uma, não é fácil. Entendeu? Então assim, 2 por vez. Às vezes, quando você está muito bem, aí você consegue 2, 3 dias em seguida. Essa noite eu tive um. Não, essa noite eu fui premiado, eu tive um. Essa noite eu tive um, mas foi bem simples, né? Eu saí e o mentor me deu um papel e uma caneta para eu escrever. Eu falei, rapaz, escrever com astral, se dá tudo isso aí, é para escrever, né? Cara, aí a primeira coisa que eu fiz, isso foi hoje à noite, né? Tentei me localizar. Eu olhei assim para minhas mãos, olhei a roupa que eu estava, sabe? Tentei me identificar, se localizar. Aí eu peguei a caneta que ele mandou e fui escrever. Aí a minha mão tremia assim. Tremia, não entendi por quê, tá? Tremia, eu não consegui rabiscar no papel que ele mandou, mas foi uma experiência que eu tive essa noite. Mas o que? Já faz. A última experiência que eu tive fazia 2 semanas, que foi uma experiência relacionada aqui ao céu. Então não é todo dia. Entendeu? É que quando você vai fazendo durante anos, você vai acumulando, entendeu? Você vai acumulando. O presidente falou, o que acontece? Depois que o Paulo me chamou, eu fui lá, conversei com minha esposa e acertei, né? Só que acontece, eu trabalho com TI, então a minha vida é muito agitada assim, dia a dia, né? E aí, eu não tinha tido tempo ali de entrar e pesquisar o site, ver como é que funciona, ver como que era a proposta, né, da ICEL. Aí o que aconteceu? Um belo dia, semana passada, eu estava deitado e um mentor me levou para fazer uma palestra dessa, só que no astral. Você faz também lá? Já fiz já. Me levou para fazer uma palestra no astral. Né? Aí eu cheguei no lugar, o mentor, me apresentei, né? Saí, aí estava tendo uma palestra na hora. Eu esperei, fui para o lado de fora e de repente eu tentei trocar roupa. Eu preciso vestir a camisa do lugar lá, né, do evento. Né? Aí eu tentei plasmar a roupa. Né? Mas deu alguma coisa errada, a manga não entrava. Né? Não consegui. Aí eu fui mesmo com a manga torta, porque eu ouvi chamando, agora o Ronaldo vai falar aqui. Só que acontece, quando eu entrei na palestra, era uma igreja evangélica. Então na hora que eu entrei na palestra, que eu vi que era uma igreja evangélica, aquilo
que era uma igreja cristã, que tinha um pastor, que tinha um irmão, né, que tinha um fundamento cristão e tinha aceitado, né, adotado, como é que eu diria, né, unido o mundo espiritual. Né? Então, talvez eu fui numa céu espiritual antes, entendeu? De repente era uma céu espiritual, eu não sei. Mas assim, foi uma experiência muito legal, até de comprovação, né? Porque eu não tinha conhecimento, eu nem estava pensando nisso. Né? Na hora, eu não contei a experiência para minha esposa. Por exemplo, você lembra o que aconteceu? Quando eu tive experiência, eu sentei e você perguntou o que eu falei. Lembra? Eu falei, não vou nem contar que eu também não entendi. Eu levantei da cama e falei, eu não vou contar que eu também não entendi. Por quê? Porque na minha cabeça não tinha sentido eu estar falando sobre projeção astral numa igreja evangélica. Aí eu falei, vou ficar quieto. Aí foi que no sábado eu entrei no site e fiquei sabendo que vocês eram cristãos. Que vocês tinham um cunho também de pastor, de irmão e tudo que a gente sabe que é uma proposta nova. Né? Uma proposta nova. Então foi uma experiência que teve. E teve essa da noite, tá? Aí o que acontece, gente? O que eu fiz? Eu separei um vídeo aqui, que é um videozinho de comédia, tem 3 minutos, que é falando de uma projeção astral num filme. Provavelmente você já assistiu esse filme, mas como a informação não estava assim muito forte, não sei se vocês não perceberam. Eu vou passar aqui, tá? Quebrar um pouco o gelo, é rápido. Tem som aqui? Fazendo quanto, né? Ele saiu do corpo. Olha lá. Olha o que ele foi fazer. Uma caixinha. Tá perguntado. Eu preciso saber o que os Achat possuem que tem os valores obscurizados. Medalhão. Ah, você é a resposta. Você é medalhão. Medalhão? Ora, claro. Eu deixei lá. Eu tô. Deixa lá no meu corpo. Está enfraquecido. Está comigo. O que é que você quer também? Por acaso você quer isso? Quer saber onde está? Deve estar caindo sobre um monte enorme de... Exatamente assim. Ele foi lá e obteve a resposta. Entendeu? Lógico que aqui tem a dose, né, de Hollywood, né, mas está lá o corpo astral. Uma curiosidade: por que os monges eles saíam muito do corpo? Porque eles estavam meditando, eles passavam muito tempo em relaxamento. E se você está lendo o livro, o que acontece? Se você afrouxa um pouco, né, se você fica um pouco relaxado, como eles eram pessoas que não tinham maldade, tinham uma boa alimentação, a consciência deles era muito, tinha muita paz, rapidinho eles saíram por cima. Você entendeu? Por isso que tem muito monge saindo passado dessa forma. É um videozinho legal, né? No canal tem uns 10 vídeos assim, de cenas de filme que tem a projeção astral. Tem uma outra aqui que é um pouco mais pesadinha, que é no umbral. Vocês querem ver?
Tem medo do umbral, né? Olha o umbral agora. Ele está usando outra técnica aí, que é a técnica do gato. A saída dele foi em segundos. Muito rápido, tá? Olha o que aconteceu. Tá no umbral já. E lá ele foi buscar uma resposta também. Eu acho que eles pintam de várias formas, né? Umbral. Mas tem de todo tipo. Nesse caso eles pintaram pegando fogo, né? Fogo ardente. Olha embaixo. O tanto de sofredor lá embaixo, tá vendo? Está procurando uma mulher. No caso dela, ela tinha se suicidado, né? Se matou, e aí foi para um lugar pesado. E ele foi ver se realmente ela tinha. Se ela estava mal. Aí você viu que ele quebrou um negócio do peito ali, ó? Voltou. Às vezes você precisa ter ter alguns gatilhos para você poder despertar, entendeu? Então, por exemplo, eu já programei na minha cabeça, né? Se eu estiver lá e estiver correndo, sempre que eu estou sendo perseguido, eu ligo e desperto, não, eu estou sendo perseguido, então eu estou fora do corpo. E aí eu tomo consciência, aquela cena termina, né, porque às vezes você está sonhando mesmo, e aí você vai no mundo espiritual mesmo. Outra coisa, se você estiver sonhando e você estiver voando, quem já voou no sonho aqui? Voando, sonhando mesmo, sonhando voando. Se você programar, se eu estiver voando, eu quero despertar, e você tomar lucidez, isso que eu estou sonhando, você acorda no corpo. Você acorda novamente, entendeu? Aí é nessa hora que você pode tentar uma saída. Então, às vezes, você tem que ter esse tipo de gatilho para você poder identificar, entendeu? Tem quanto tempo ainda? Tem 20 minutos aqui, vamos. Então, assim, vamos para o próximo. Já está terminando, já, tá, gente? Vamos ver aqui. Aí, agora, assim, sobre projeção em casa. Caso alguém queira comprovar o que eu estou falando e tentar uma experiência, eu coloquei alguns itens aqui, bem rapidinho, tá? Que é o seguinte, né? Esforço próprio, né? Então você vai ter que imaginar que você vai estar sozinho, na sua casa, né? Então assim, não é um lugar que você vai fazer em conjunto. Coloca 2 colchões aqui e a gente tem. Não, você vai tentar fazer sozinho. Voltar em camadas. Isso é uma coisa muito legal que acontece, que é o seguinte.
eu não voltei ainda. Aí você pensa novamente no corpo e você volta. Então, às vezes, você vai descer em camadas. Às vezes você não volta uma vez. Então, às vezes você volta, conta para todo mundo e descobre que você não voltou ainda. Então, isso é um fenômeno que acontece. Você fica pé da vida, né? Você vai, conta tudo e aí a pessoa fica dormindo assim, né? É difícil acordar alguém lá, já vou falar sobre isso. Então, isso é um fenômeno. Você volta, tenta contar, mas você não voltou ainda. O não tem perigo. Por que eu não coloquei o não tem perigo? Pelo seguinte, aqui na frente eu vou mostrar para vocês mais de 100 livros do tema. Mais de 100 livros. Olha, já estou pesquisando isso aí, já falei com milhões de gente. Eu não achei ninguém, nenhum caso, nem fora do Brasil, de alguém que morreu fazendo isso. Tá? Não tem nenhum caso, não tem nenhum caso. Então, se você tem, eu estou com medo de morrer, não tem esse medo, não tem esse medo. Tá? O que vai ter é o seguinte: se você está mal, se você estiver mal, se você sair, você vai encontrar alguém que está na sua afinidade ali. Aí que entra a reforma íntima, entendeu? Então é isso. Não que vai acontecer algo ruim com você, é que você vai encontrar alguém que está nas suas condições, até te esperando. Mas perigo de você morrer ou ficar lá parado, não. Quem já acordou aqui e não conseguia se mexer? Levanta o pé. O pé. Então, quando isso acontecer, se você acaso acontecer de você acordar e não se mexer, faça assim, graças a Deus. Por quê? Você está num estado que chama assim, catalepsia. Então, se você perceber que não está se movendo, a dica que eu dou, pense em flutuar. O que vai acontecer? Você está ali, você não está se movendo porque o seu corpo astral não está totalmente ligado ao seu corpo físico. Então, se você pensar em flutuar, o que vai acontecer? Ele vai desprender totalmente e você vai ter uma experiência para contar. Agora, se você falar, não, eu tenho medo, eu não quero, aí o que você faz? Tenta mexer o dedinho do pé, não se desespere. Tenta mexer o dedinho do pé, coçar o orelha, faz um movimento simples que você volta, tá? Mas se você acordar sem se mexer, saiba. Você pode ter uma experiência dessa que eu falei. Tá? É só ter coragem para poder, ou então você tenta ficar de pé. Também funciona. Próximo aqui, né? Certeza da imortalidade, isso eu já falei, né? Você vê, você deitado ali, né? Tem uma vez que eu estava andando em casa assim, né? Aí eu passei e vi o quarto, né? E vi eu deitado lá. Aí estava lá, rapaz, o bicho é feio. Olhei, até passei direto. Mas é muito legal você se ver. Você vê você deitado é muito interessante. Sabe o que é interessante também? É quando você está nessa condição e você lembra que o seu corpo, você lembra que o seu corpo está deitado, descansando, né? E você está aqui vivão, tranquilo, interagindo, aprendendo, ajudando alguém, enquanto o seu corpo está descansando. Então é uma sensação muito boa que você tem, tá? De você estar usando um tempo da sua vida que era para você estar apagado, para estar fazendo uma coisa útil, né? A responsabilidade e a curiosidade eu acabei falando, né? Então no começo a pessoa vem pelo fenômeno, mas ele acaba vendo que o negócio tem que ser visto como uma coisa madura, ela acaba saindo disso, né? Construção da própria egrégora é o que eu falei, né? Então você vai fazer o quê? Aqui todo mundo já faz, né? Aquele evangelho do lado faz? Tem isso, né? Aquilo ele não está criando uma energia boa para você? Então se você sair na sua casa e você faz o evangelho lá, não tenha medo. Chega lá, vai ter um amparador seu lá te esperando. Vou te levar para conhecer alguma coisa. Entendeu? Então assim, não é para ter medo não. Tem que ter coragem. Os espíritos curiosos é semeador. Então assim, uma coisa que eu já fiquei bem da vida é que às vezes o espírito, eles são curiosos, porque não é todo mundo que consegue fazer isso. É pouca gente. É pouca gente que consegue. Então, quando uma pessoa consegue sair, os espíritos curiosos vêm observar. Uma vez eu estava lá, o pessoal ele vai sair agora, lá, vai sair. Se ouve ele falando, vem, que vai sair. Eu não falei que ele sai. É um negócio doido. Você entendeu? Outra vez eu escutei um atrás do sofá. Não sai, irmão. Por quê? Eles não querem ver o que você está fazendo. Porque quando você sai, você tem a capacidade de interagir com eles, né? E pedir, ajuda eles, vai para uma colônia, vai para um hospital, não para. Então você vê o que acontece na sua casa, é muito interessante. E você pode surpreender. Às vezes você acha que não tem nada, está assim lá. Você entendeu? Às vezes, tá? Aí, bom,
dando uma energia. E assim, vai ser bom para você, porque você vai adquirir uma experiência, vai passar por uma situação legal, e vai ser bom para o espírito que vai ser ajudado. Porque às vezes tem fila, sabia? Tem fila esperando. Tem uma fila lá esperando. Então assim, puxa, hoje não tem ninguém. Então eles têm que esperar 2, 3 dias. Às vezes quando você trabalha muito com pintores, te dá sono. Eu estou com sono agora, porque às vezes o mentor está ali, olha, vai dormir que eu tenho que te levar em tal lugar. Você entendeu? Então essa parte dos pintores é bom. Tá? Você está aí com esse espírito de luz. Nem adianta perguntar o nome deles, tá? Que às vezes para eles é interessante. Às vezes o cara está ali há 1000, 2000 anos, negócio de nome para eles, ó, não faz mais sentido. Se é homem, se é mulher, esse espírito muito avançado para eles, gente. Só a gente aqui mesmo que está terminando já. Tá? A parte da comprovação é o seguinte. É o que eu falei, eu poderia ficar aqui falando durante 40 horas, tem muita coisa. Mas a comprovação eu falei, porque tem muita gente falando de prova. Não, isso é negócio, você tá louco. Mas assim, no começo eu também queria comprovação. Mas eu não entendia que o mundo espiritual não é igual ao mundo físico. Então o que acontece? Por exemplo, ali, ó, o experimento do número oculto. Esse é um experimento que é o seguinte, né? Você pede para uma pessoa colocar um número em cima da geladeira, vai escrever o número 4 lá. Você não fala isso, você põe o número lá. E a ideia é você sair do corpo, ir lá, olhar o número e voltar. Esse experimento ficou muito famoso. Só que ele é muito difícil de funcionar. Por quê? Você acha que você vai sair do corpo e vai até a sua geladeira bem rapidinho? Primeiro, às vezes você sai e já tem um espírito lá te esperando para conversar qualquer coisa. Às vezes você sai e o mentor te pega e leva para algum lugar. Às vezes você sai, está ali no número, você vai, aí você apaga. Entendeu? Tem uns bugs negócio. Às vezes você apaga no meio do caminho. Às vezes você sai e a sua energia não está muito boa e você muda de dimensão. Você é levado para algum lugar. Então, para você ter um foco mental desse é difícil. Eu já tentei várias vezes. Mas sempre no meio do caminho acontece alguma coisa que te leva, entendeu? Porque a gente tem que imaginar que lá tem outras leis, tem outras coisas acontecendo e essas coisas não estão se importando com o número que você quer ver. Por isso que a ciência entra em conflito. Porque o cientista, ele tem aquela visão assim, não, se eu colocar você aqui numa cama e pôr um número ali, você tem que ir lá e ver. Mas ele imagina que o cara aqui às vezes não está bem. Ou então tem um espírito que não quer deixar aquele trabalho ser realizado, entendeu? Então a comprovação não é tão simples. Como é que você comprova? Primeiro, você está acordado. Então isso para você já é tudo. Não, cara, eu estou acordado, não tomei droga, não tomei bebida alcoólica, ninguém falou nada. Eu estava lúcido, em vigília. Outra coisa. Eu quero encontrar outra pessoa no astral. Né? Quero encontrar. Vamos projetar nós dois, a gente se encontrar para tocar uma música? Não é fácil. Por quê? Vocês vão ter um ciclo de sono diferente. Não tem um ciclo do sono? Será que ele vai ter o mesmo ciclo do sono que você? Será que ele conseguiu dormir no mesmo horário que você? Não é simples. Entendeu? Então o ciclo do sono pode atrapalhar outra coisa. Às vezes eu estou bem, a minha reforma íntima está legal, mas ele não está. Então eu vou lá para um lugar legal e ele é arrastado para um grau. Você entende? Então você encontrar outra pessoa no astral é difícil. Você encontra outras pessoas que você não planejou, mas quem você planejou é difícil. É uma coisa que você tem que estar constantemente lutando. A gente tem relatos de pessoas que conseguiram. Tá? E depois volta e conta, mas não é fácil. Tem que estar na mesma energia. Tá? Trazer informação do astral. Esse trazer informação do astral, ele é muito abrangente. Por quê? Você pode trazer informações de um livro, de um símbolo que você viu, né? Muitas vezes num quadro extrafísico, o cara fala, qual o nome da menina? Qual que era aquela cidade? Sabe o que os mentores me falaram uma vez? Para mim, assim, não foi, eu não li livro nenhum isso, gente. Não, os mentores sempre vão te levar para um amparo longe, distante. Então, se você está aqui, você vai ser levado para fazer um amparo em Recife, para você não ter acesso à família. A família do encarnado, entendeu? Então, eles sempre te levam num lugar para você não ter acesso à família. Porque imagina, o choque. A pessoa desencarnou, a mãe estava chorando, aí você bate na porta e fala, ficava com a sua filha ontem lá, rapaz, tirando ela lá, eu dei um passe dispersivo e levei para uma colônia. Você acha que a pessoa vai acreditar? Vai mandar desprender. Você não está bem
mentores, eles evitam você ter esse tipo de contato. Geralmente eles se mandam longe. Quando é que você tem esse contato? Quando é alguém aqui na casa, que é um trabalho específico, ó, escreve teu nome aqui. Né? Aí é uma coisa específica, a família já está preparada para receber informação. Mas esses amparos, né, esse SOS plantão que tem de madrugada aí, para todo mundo, não é assim. Nem todo mundo está preparado para receber informação. Isso aí gera um conflito muito grande. Né? O caso do hospital, para finalizar, é o seguinte: os americanos investiram uma grana para, em todo hospital de cirurgia, colocar em cima, isso é verdade, nos livros tem, eles investiram uma grana para quê? Eles colocam objetos nas salas de cirurgia, para quando a pessoa estiver lá com anestesia, eles contarem o que eles viram. Porque você vai ver que muita gente que tem anestesia geral, ela acaba saindo. Uma curiosidade. Por exemplo, eu não estou com a mente treinada para sair do corpo. Se eu desmaiar, eu saio do corpo na hora. Na realidade, todo mundo sabe. Só que quando você não está treinado, você não tem clareza. Agora, quem já é treinado, se a pessoa está ali, desmaia, o corpo cai, você sabe que você vê tudo acontecendo. Às vezes acontece acidente, né? Sabe? A pessoa bate o carro e fala: eu vi tudo, na hora que a ambulância chegou. A gente conta. Então, se você é uma pessoa treinada, se você apagar ou em anestesia geral, ou um desmaio, ou um acidente, você vai ver tudo. Entendeu? Porque você acaba controlando uma coisa que nem todo mundo controla. Entendeu? Mas tem que ter o treinamento, tem que estar fazendo constante. Agora aqui, né, para ir finalizando agora, eu coloquei aqui alguns exemplos, porque às vezes você fala: Ronaldo, esse tema ele é muito impactante, são informações fortes, né? Às vezes você está aí e fala assim: o que é esse louco aí na frente falando sobre isso? Então a informação é forte. Mas a mídia está começando a divulgar isso, a mídia está começando a aceitar. Então, ó, todos esses filmes, desenhos e séries têm projeção. Tá? Constantino foi aquele que eu mostrei, esse do Doutor Estranho, tem um exemplo ali, ó, deslocando o corpo astral, o filme do Doutor Estranho, tá? Invocação do mal do menino que também sai do corpo, Se For de Verdade, Sobrenatural, vários. Esse ali, ó, do Danilo Gentili, o Jorge Vecino foi lá, na Band, né, com o Danilo Gentili, e falou sobre projeção astral durante 15 minutos, em cadeira, chamava todo mundo. Então o pessoal está divulgando muito tempo. Então, tudo isso que eu estou falando ali, ó, tem. Livros, tem uma pessoa que fez a maior pesquisa de todas sobre o tema, que algum de vocês devem conhecer, que é o Valdo Vieira. E ele escreveu aquela Bíblia ali, ó, Projeciologia. São mais de 1.400 páginas de experimento, né? É onde eles pegaram um pouco de ciência e colocaram naquele livro. E aí, ó, tudo isso de autores. Mas falaram: só isso? Não, dá uma olhada. Então, assim, o que eu quero dizer é: o assunto vai estar muito presente a partir de nossas vidas. Entendeu? Não vai ser uma coisa mais. Porque antigamente, se você falasse que saiu do corpo, né, mandava aprender, chamava de novo. Hoje em dia, o pessoal está aceitando mais. Por quê? Porque o cara da Marvel, lá, o Doutor Estranho, saiu. Para mais de 4 milhões de pessoas verem. Então o pessoal já está acostumando. Meu filho, se você perguntar para ele, você pergunta meu filho assim: filho, o que acontece quando morre? Ele fala: o espírito sai do corpo. Ele fala isso aí, ele fala isso. Então tem muitos livros, né? Os dois mais recentes são esses ali, né? Experiência Fora do Corpo ao Alcance de Todos, tá? E Viagem para o Mundo Invisível. Esse Viagem para o Mundo Invisível é legal porque um cientista, ele pegou e começou a fazer uma reciclagem no mundo inteiro sobre essa experiência, com pilotura e colocou no livro. E aí ele pega a física quântica, né, que é uma física difícil, e une com a projeção astral no livro. Muito legal. Agora, obrigado. Gente, era isso que eu tinha para falar. Tá? Não sei se vocês gostaram, mas eu vou abrir para dúvida, que eu acho que deixou muita dúvida para vocês. Pode? Pode, doutor? Professor, pode? Pode abrir para dúvida? Pode. Então, agora, se vocês, a palestra acabou, mas se vocês agora tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, sinta-se à vontade, a gente tem alguns minutinhos para responder.
Diga. Ó, boa pergunta dela. Eu sou aqui. Tá aqui. Vou só responder a pergunta dela. Então ela perguntou o seguinte: Ronaldo, quando você volta do corpo do amparo, né? Você está lá no mundo espiritual e volta para o mundo físico, você sente dores? Depende. Isso é um pouco complexo, que eu vou te explicar. Quando você faz um amparo desse, que nem no dia que da menininha, gente, eu me senti, sabe? Me senti muito bem, muito bem. Meu dia foi maravilhoso. Eu queria beijar todo cachorro que estava passando na rua, se sente muito bem. Tá? Agora, se você está num lugar onde você sofre um ataque extrafísico, você volta com aquele impacto, mas o espírito tem todo pegado, então você volta assustado. Quando é que você vai sentir dor? Essa saída, ele é um desencarne parcial, porque a sua consciência não está no corpo. Então, às vezes, seu braço fica assim, né? Às vezes, você está numa posição ruim, entendeu? Então, às vezes, se você não estiver numa posição muito boa, quando você volta, e o seu corpo ficou muito tempo ali naquela posição, aí você sente algum tipo de dor, entendeu? Lá, os espíritos, por exemplo, se o cara vai dar uma cacetada em você sente a tensão da cacetada, o reflexo, né, e tudo, mas aquilo, ele não atingiu o seu corpo físico no sentido sincero, voltar com dor aqui, não. Você pode voltar com uma dor no sentido físico, você está na posição errada, porque aquilo ali passa, né? Porque ali não está batendo no seu corpo físico, está batendo no seu corpo astral. A não ser que seja um caso muito grave de obsessão muito forte, né? Um caso muito grave, aí pode ser que você tenha uma arranhão, alguma coisa. Mas é extremamente raro isso que você perguntou, entendeu? A maioria é posição do corpo. Oi? A maioria é posição errada. Alguém tem mais alguma pergunta? Qual é a sua pergunta? Teve aquela hora que você falou daquele espírito que materializou o rosto da sua mãe. Aí eu queria saber se acontece tanto para espírito que materializa o rosto da pessoa com más intenções, quanto espíritos que materializam por boas intenções. Porque o espírito que vem para te ajudar, ele vem com a imagem da sua mãe falecida e também com o espírito. Ou se não, se é mais um, se é mais outro. Esse tipo de dúvida, na verdade, acho que todo mundo tem essa dúvida mesmo. Muitas vezes, o nosso cérebro tem um conceito sobre associação. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa que está vendo uma mulher, né? Aí ela vem com um café da manhã. Automaticamente, meu cérebro fala, é a Vanessa, sabe? Então, às vezes, não é nem o espírito que materializa, às vezes ele materializa, mas às vezes é você que acha que é, entendeu? Às vezes está dando até uma risadinha assim para você, entendeu? Às vezes você acha que é. Às vezes ele faz o quê? Ele se esconde. Olha, eu sou seu tio, viu? Vai apanhar se não fizer. Então às vezes ele se esconde. Às vezes ele tenta plasmar um rosto mesmo. Às vezes então acontece várias coisas. Tá? Às vezes, esse é mais pesado. Por exemplo, você é uma pessoa que o seu sonho é ver Jesus. Eu quero ver Jesus, eu quero ver. Então você está tão centrado, tão saturado em querer ver, que chega lá você ver um mentor desse, você já fala que é Jesus. O mesmo mentor que apareceu lá, por quê? Ele vai ter um amor que não é igual ao amor daqui. Ele vai ter um equilíbrio. Então você fala, puxa, só pode ser Jesus. Uma pessoa para ter esse equilíbrio. Às vezes não é. Às vezes é um mentor, mas por você querer tanto ver, você acha que é. Você entendeu? Pode ser Jesus? Pode. Né? Mas se a probabilidade é mínima. Você entendeu? Então, às vezes, os mentores, você acaba ligando, você é um mentor, você acha que é Buda. Você sempre vai tentar ligar uma figura que você tem. Entendeu? Então, isso aí ele é complexo por isso, são mil possibilidades. Gente, mais alguma pergunta? Não, de morte, eu falei. De morte. Até hoje eu não peguei ninguém de morte.
falar 40 horas aqui em seguida, por quê? Porque o assunto é complexo. E agora eu fiz uma pergunta complexa, é assim, geralmente o canal, ele é para iniciante, né? Então eu procuro sempre colocar uma linguagem mais popular, uma linguagem mais simples, né? Mas eu vou responder a sua pergunta. O que acontece? Nesse caso aí, por que eu acho que é complexo o que ele falou? Porque, imagina, se você não está acostumado a sair, o seu corpo astral ele fica muito perto do seu corpo quando você sai. Porque todo dia você não está acostumado a fazer isso, né? Então você sai, você só sai com palmo. Quando você começa a sair para longe, tende a sua aula dilatar mais. A sua aula fica um pouco mais dilatada. Porque você faz muito processo energético. Lembra que eu falei do estado vibracional, dos chakras? Então você acaba tendo um pouco mais, a sua mediunidade pode aflorar assim. Entendeu por quê? Porque você faz muito tratamento energético, você faz muita coisa com energia. Por exemplo, clarividência. Batata, de manhã, se eu quiser de manhã, se eu acordar e não abrir o olho, não falar com ninguém, eu já vejo as coisas. Eu começo a ver lugares distantes, começo a ver rosto, sabe? Começa a aparecer várias coisas, entendeu? E eu assim, eu não sou um médium, entendeu? Mas por eu mexer com muita energia, isso acaba aflorando, entendeu? Pode acontecer de afloração. Mais alguém? Independente do horário, por exemplo, vamos supor, você acabou de deitar, né? Aí você sente essa parte aí, no caso, o corpo vai mexer, esse corpo e tal. Pode ser isso aí também? Esse movimento? Olha, o que acontece, né? Muita gente tenta fazer essa projeção de dia. É possível? Sim, é possível fazer de dia. Não, mas aí não é que a pessoa queira fazer, no momento, espontaneamente. Lá, teve uma vontade de deitar, deitou, né? E daí essa pessoa sente o seu corpo como se ele está adormecido, né? E o espírito, ele tem uma necessidade de sair, ele sai e tudo bem, voltou. E o corpo está ali. O corpo tenta, né? O espírito tenta incentivar o corpo e o corpo quer ficar ali parado. Aí, num cansaço extremo, por exemplo? Sim. Aí o que acontece, gente? Outra pergunta avançada, porque se você ler aqui no livro do Allan Kardec, o que ele vai te dizer? O seguinte, que o seu corpo, quanto mais enfraquecido ele tiver, mais fácil você vai ter soltura. Então uma pessoa de idade, por exemplo, um senhor de idade, sabe uma pessoa que fala, o meu tio está tão velhinho que já está, meu avô está tão velhinho que já está conhecendo meu espírito, eu falo sozinho. Não é que ele está ficando louco, às vezes porque quando o seu corpo vai ficando fraco, o seu corpo físico, isso aqui, o que segura você, a sua camada de energia que segura, ela fica mais solta, entendeu? Até uma pessoa que tem alguma doença, se a doença ela debilita muito você sai com facilidade. Tem um livro de um rapaz que eu não lembro, acho que é 21 dias de relatos, né? O livro conta a história de um rapaz que estava para morrer e o que acontecia? Como ele enfraqueceu muito o corpo, todo dia ele saía do corpo, porque o corpo estava fraco, então não tinha nada para segurar ele. O corpo dele não tinha uma camada energética para trazer de volta, porque ele já estava morrendo. Então o que acontecia? Ele saía, tinha projeção, e aí a empregada dele relatava para ele. Então ele fez isso durante 21 dias, aí compilou o livro, né? Só que no final ele ficou curado, não morreu, e o livro acabou existindo. Então uma pessoa que está doente, de idade ou muito fraca, ela vai ter mais facilidade para sair. Eu achava que era o contrário. Não, você pode até ver no livro lá que ele fala, o Allan Kardec fala, que assim, quanto mais fraco tiver o seu corpo, né, você vai ser mais fácil de sair. Quer ver você ficar mais preso no corpo? É o contrário. Se você é uma pessoa muito agitada, né, ou então você faz um ferimento aqui na perna, não é doença, você faz um ferimento, se machucou. Como o seu psicológico, ele sabe que precisa cuidar daquilo, ele não vai sair. Porque ele sabe que você precisa se regenerar. Entendeu? Então ele não vai sair. Tá? Outro exemplo, uma pessoa que malha, pega muito ferro, sabe? Ela está com um metabolismo muito acelerado. Então o que acontece? Ela tem a preocupação de crescer os músculos. Né? Então uma pessoa que quer muito isso, para ela vai ser difícil sair também. Por quê? O
corpo dela está mentalizado o quê? Não a se utilizar e ficar livre, não. A cuidar mais daquele corpo. Tanto que parte da técnica é você estar livre consciencialmente. O ideal é que você fique jogado, sabe? Ah, está estourado o cartão, deixa o cartão estourar. Você tem que estar liberto do mundo, entendeu? Porque se você tiver qualquer preocupação, você fica porque o seu psicológico vai tentar tratar aquilo. Entendeu? Por isso que é complicado. É o que acontece com as crianças, por exemplo? Rapaz, as crianças, tem um relato. Uma vez eu saí e fiquei preso, né? E aí eu fiquei preso e fiquei todo tentando. E meus filhos eles saem também, eu vejo, as crianças saem com muita facilidade. Não tem maldade, você entendeu? A mente não está presa muito com as coisas da terra, então a criança sai com muita facilidade. Só que ela não lembra. Mas eu cansei de sair e os meus filhos ficavam pulando um da cama para o outro, olhando para mim, dando risada. Ô papai, lá, por quê? Porque eu estava lá tentando, né? E eles estavam brigando. Você entendeu? Eu já fui em praça, já fui na praça de casa e vi um monte de criança lá. Entendeu? Então criança sai com mais facilidade também. Tem um filme, agora eu não consigo lembrar o nome, que é uma moça, eu não sei se é uma moça dela, só um acidente, e aí o filho dela, o corpo dela, isso, eu só vi o nome. Ele sai, e aí tem um cara que aluga o apartamento dela e ela vai no apartamento e ela... Não, se fosse verdade. Tá ali. Agora, veja bem, lembra que eu falei que quando você não está treinado para isso, eu falei, você sai só que você não lembra. O que acontece no final do filme? Ela não lembra, né? Ela tem todo um outro lance fora, mas quando ela volta para o corpo, como ela não está treinada, ela não lembra. Diferente de uma pessoa que treina. Se você desmaiar o corpo fica que você sai normal. Entendeu? E quanto mais o corpo estiver apagado, mais livre você fica aqui. Entendeu? Mais uma pergunta? Eu sei que o assunto é bem complexo. Tudo bem? Aqui o... Posso deixar aquele trecho aqui? Tá. Já falaram. Ó, o Fernando deu uma passagem aqui, só para ilustrar aqui, para a gente finalizar aqui. A Bíblia também conta muito sobre projeção, né? Na verdade, tem um monte de lugares, né? Mas tem um versículo aqui, em específico, que fala do cordão de prata, que é muito bonito, que é assim, Eclesiastes 6, 12, versículo 6. Ó. Antes que se quebre a cadeia de prata e se despedace o copo de ouro, e se despedace o canto junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço. Essa parte aqui do cordão de prata, na realidade, as pessoas do passado deram o nome de cordão de prata em homenagem ao pregador eclesiástico. Entendeu? Foi homenagem a ele. Eu já vi o cordão de prata uma vez. Eu falei assim, veja, mas eu vi uma vez só, porque o que acontece? Você precisa de uma clarividência, uma coisa, você tem uma clarividência aqui, você tem o Espírito aqui, né? Mas quando você está lá, você tem que lembrar que ela tem várias dimensões. E o cordão de prata, nosso, ele está na dimensão energética, que é uma dimensão que não está nem no físico e nem no astral, está no meio. Então eu estava andando num bairro, né? Eu lembro até que estava chovendo, e aí eu tentando conversar com o espírito, muito curioso, ô pessoal, vamos conversar aqui para perguntar. E eu olhei para trás e vi uma cordinha, como se fosse uma cordinha de violão, assim, lá para baixo. Aí eu parei, foi o cordão de prata, foi a única vez que eu vi. Saí mais de 100 vezes e só vi o cordão de prata uma vez. Agora o Fernando falou aqui que viu bastante. Eu acredito que o Fernando deve ter várias experiências aqui para contar sobre isso. Né? Mas, gente, vamos deixar para uma próxima, tá? Eu gostei muito de estar hoje aqui com vocês. Na próxima oportunidade, a gente traz um tema mais específico para falar de alguma coisa. Tá bom?